Bem, pessoal, vim mostrar pra vocês esse outro aqui que eu estou fazendo, ó, cresci aqui em outra cor, na cor cru, também é o mesmo fio náutico da Bags Acessórios de 3 milímetros, tudo aqui o padrão, mesma receita, mesma quantidade de pontos, o mesmo fundo, fiz tudo certinho, só que em outra cor, porque eu acho essa cor aqui muito linda e tá super em alta nesses tons assim mais claros, nude, e combinam praticamente com muitos looks, né, quase todos os looks. Então eu comecei a fazer com essa cor e vim mostrar pra vocês. Então, tá bem grandinha já. Fiz aqui as 12 carreiras que eu falei pra vocês que ia fazer, tá, ó. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Nós temos aqui aproximadamente, só medir aqui pra vocês verem, a medida de aproximadamente... Medir aqui certinho... Ó, 22 centímetros, que é o que eu quero, tá? Aproximadamente 22 centímetros até aqui, que é o desenho aqui do ponto fantasia, tá? Aí agora, finalizando aqui a carreira, já uni com ponto baixíssimo. E aqui a gente vai, ó, já uni com ponto baixíssimo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, finalizei, uni bem no local certo com ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer carreiras de pontos baixos. Por quê? Porque se você observar, essa circunferência aqui do fecho aberto não vai dar certo com o fecho da vovó. Então, essa conferência da bolsa aberta não vai dar certo com o fecho da vovó, porque tá levemente maior, igual eu falei pra vocês lá no início. Agora sim, a gente vai ajustar pra ficar mais próximo do tamanho do fecho, tá? Então, pra isso, a gente vai fazer algumas carreiras de pontos baixos. Então, é só seguir fazendo, ó. Nós vamos fazer ponto sobre ponto, então aqui eu vou fazer uma corrente para dar altura. No mesmo ponto eu venho e faço o primeiro ponto baixo. Aí aqui nesses dois pontos altos que tem aqui, a gente vai fazer para cada um ponto baixo. E sempre nesse meio aqui, ó, entre os dois pontos, a gente entra aqui e também faz um ponto baixo, tá? Então, dois pontos aqui, ó, um ponto em cada um. E no meio também um ponto baixo. Então, a gente vai seguir fazendo dessa forma aqui a nossa carreirinha, até rodear ela toda aqui, tá? Então, pessoal, já fiz aqui a carreira de ponto baixo, ó, vai ficando assim. Sempre a gente vai fazendo de 3 em 3 pontos, tá? Então, um ponto em cima aqui desse desenho, 2 no meio. Aqui, ó, vocês podem perceber, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fiz aqui o do meio, fiz os dois em cima, um de cada um dos pontos altos. Tá aqui o segundo. E agora, quando eu vou fazer o próximo, seria aqui o do meio, já foi feito, né? Mas aqui sempre tem uma corrente, ó, vocês podem ver, ó. Sempre tem uma corrente aqui, você não faz nela, tá, ó. Dá pra perceber aqui o local, ó. Além dos dois pontos altos, tem uma corrente antes de chegar no lugar certo de entrar. Então, esse aqui a gente pula ela, tá? Não faz, senão vai aumentar e ao invés de diminuir, vai aumentar, né, a carreira de pontos, tá? Encher de pontos. Então, é só de 3 em 3, finalizando aqui, que nós vamos fazer agora mais duas carreiras, mais ou menos, duas carreiras de ponto baixíssimo, só para regular um pouquinho mais a abertura, porque eu já dei uma olhada, olhei no seu, pego o fecho, abre e coloco aqui, você vai ver que tá levemente maior. Então, com a carreira de ponto baixíssimo, a gente vai ajustar melhor agora, tá? Então, aqui eu vou seguir reto, ó, do jeito que eu tô aqui, venho já no primeiro ponto, pegando a perninha de trás do ponto, ó, esse aqui, e faço o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, ponto baixíssimo, ó. Vou no próximo, pego o fio, passo tudo de uma vez só. E aí, vou fazendo ponto baixíssimo. Aqui eu vou marcar, só pra não se perder, você pode fazer isso também, tá? Marca direitinho aí, com um alfinete ou com... Ó, é aqui o local onde eu comecei, tá vendo? Aí, quando eu chegar aqui, eu já sei que aqui é o começo da próxima carreira. Então, eu vou fazer duas carreiras de ponto baixíssimo sem emendar a carreira, é só seguir rodando aí. Quando eu chegar aqui, ó... Tiver fazendo que chegar aqui, aí eu passo aqui direto, ó, não tem emenda não, tá? Então, vou fazer até completar aqui duas carreirinhas de pontos baixíssimos, pegando só a perninha de trás, tá? Então, pessoal, já fiz aqui as duas carreiras no ponto baixíssimo, finalizei aqui, tá? E agora eu vim, ó, aqui medindo no fecho, observando pra ver se tava batendo certinho, se eu precisaria fazer mais uma, ou se desmancharia uma, né? Porque às vezes se a gente fizer muito, pode ficar bem menor do que o fecho. Tô vendo aqui pra mim, ó, que tá ok, tá batendo certinho. E esse fio aqui a gente consegue ajustar um pouquinho mais, ó, pra ficar mais aproximado ainda, tá? Então,
Tá ok pra mim com essas duas carreiras, aqui eu coloquei só pra ter uma noção mesmo. E agora a gente vai cortar esse fio aqui e arrematar, esconder aqui pra dentro. Não tem mistério, porque a gente vai colocar o fecho, então não precisa fazer emenda diferente aqui pra ficar bem bonitinho, porque o fecho vai esconder essa última parte, tá? A parte aqui da borda da bolsa. Então, corta aí, puxa o que sai aí do novelo. E aqui no próximo ponto, em qualquer lugar aqui, ó, você entra. Vou entrar aqui, pega o fio, passa lá pra trás. Aí, aqui do lado de dentro, é só passar por alguns pontinhos aleatórios mesmo. Pode até usar uma agulha de espessura um pouquinho mais fina, que eu acho que facilita. Na hora de fazer esse arremate, passa aí por alguns pontinhos, pega o isqueiro. Aí, você vem queimando pra virar uma colinha e apertar aqui, ele vai ficar seguro, não vai desmanchar, tá? É só isso mesmo, então, a gente faz esse arremate e finaliza. Aqui, pessoal, a gente vai fazer agora a alça para o fecho da vovó, só que antes disso, eu vou medir logo aqui com vocês para me tirar o tecido, tá? Do forro, porque antes de fixar o fecho da vovó, eu primeiro costuro o forro, que eu acho que fica muito mais fácil. Por último, é que eu vou fixar o fecho da vovó. Então, eu vou só tirar as medidas já para ir adiantando o corte do tecido, e mais na frente eu explico como eu costuro o forro, tudo certinho. Então, aqui você vai amassar a bolsa assim, né? Organizar direitinho. Vou medir também aqui só a altura para vocês verem como ficou, né? O final aqui. 24, quase 25 centímetros de altura. Então, para o tecido, o que é que eu preciso fazer? Eu vou medir a largura da bolsa, não meço aqui em cima, meço aqui mesmo, porque aqui deu uma leve diminuída, então não vai ser aí minha base, tá? Minha base é mesmo no corpo da bolsa. Então, meço aqui, ó, venho aproximadamente 36 centímetros, tá? Pode colocar até 37, um centímetro a mais, pra não ter risco de, né, 36, 37, fica bom, tá? E pra altura, a gente vai medir da seguinte forma, você vai vir com a sua treina, né? Vai medir de um lado até o outro, ó. Até chegar aqui. Então, deu 58 centímetros. Então, o tecido principal do meu forro vai ter os 37 de largura por 58 de comprimento, tá? Se eu quiser fazer um bolsinho, eu meço aqui, vou até medir, porque eu sempre faço, né? Ó, aproximadamente 18 centímetros aqui de largura por... Vou colocar aqui 12 centímetros, tá? De altura. Aí, como meu bolsinho eu faço duplo, ao invés de colocar 12, eu vou colocar o dobro, 24, tá? Então, eu vou tirar um tecido pro bolsinho de 18 de largura por 24 de comprimento. Vai ser um retângulo também. Então, eu vou cortar esses dois tecidos e deixar reservado. Mais na frente, eu venho explicando pra vocês sobre a questão da costura dele. Bom, e agora a gente vai confeccionar a alça, que ela é no crochê, né? Pra poder fixar aqui nos portas-alças aqui, ó, do nosso fecho. Então, é só queimar aqui a pontinha, selar. Então, aí você vai pegar o fio, deixa essa perninha um pouquinho maior assim, tá? A partir daqui, você faz a laçadinha inicial. E a gente vai trabalhar aqui duas correntes, né? Duas correntes para a base, mais uma pra dar altura. Então, essa uma aqui eu vou pular, vou vir na anterior na parte de trás. Aqui, ó, vou entrar com a agulha e vou fazer um ponto baixo, vou vir na outra, a próxima, que é a última, ó, e vou fazer outro ponto baixo. Então, a gente vai ter dois pontos baixos aqui, tá? Era duas correntes, mais uma só pra subir, por isso que voltou só com dois pontos baixos. A gente vai trabalhar com dois pontos baixos porque é a quantidade que eu consigo entrar aqui no porta-alça, tá? Ó, se eu fizer mais pontos baixos, vai ficar muito grosso e não vai dar certo. Então, eu tô trabalhando com dois pontos. Aí, eu vou fazer uma corrente para dar altura, virar o trabalho e venho aqui fazendo um ponto em cada um desses dois pontos, tá? Então, é só repetir ponto sobre ponto, completando aqui dois pontos. Faço a corrente, vira a peça, faço aqui agora a terceira carreira, os dois pontos, faço a corrente, viro a peça, próxima carreira é a quarta e última, tá? A quarta e última com dois pontos baixos, certo? Então, aqui, ó, essa peça aqui é pra fazer a costura depois, a gente vai depois virar assim no porta-alça e costurar.
A partir daqui em diante, na próxima carreira, a gente já vai aumentar. Faz uma corrente e em cada uma delas a gente vai fazer 3 pontos, tá? Então, ao invés de apenas um aqui, ó, farei 3. 1, 2, no mesmo lugar, terceiro. E no último ponto, que ao invés de 1, eu farei 3 também. Então, a gente vai ter aqui, ao final dessa carreira, um total de 6 pontos baixos, tá? 4, 5 e 6, certo? Feito aqui ao 6º ponto, a gente já vai virar a peça e nesse caso aqui eu não farei corrente, eu vou virar normal, direto aqui, ó. Vou entrar com minha agulha, esse aqui é bem chatinho porque eu tenho que unir, tá, ó, dessa forma. Então, eu vou entrar com minha agulha no primeiro ponto, essa laçada fica um pouquinho maior, não tem problema. Ó, entro no primeiro dos 6, tá? Ajusto só um pouquinho, ó, e pego o fio, trago e vou fazer o ponto baixo. Então, fiz o primeiro, vou no próximo, ó. Faço o segundo, vou no próximo, faço o terceiro. A gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? No próximo aqui, o 4. No próximo, o 5º. E no próximo, o 6º ponto. Pega aí o fio, traz aí. Esse vai dar mais trabalho, né? Tá apertadinho. Pronto, fiz 6 pontos. Então, vai ficar assim, ó, essa parte reta. E aqui agora eu vou trabalhar em espiral. Carreira, carreira, sem emendar a carreira, tá? Só seguir ponto sobre ponto. Eu contei só pra vocês verem que realmente tem 6 pontos. Mas é a próxima carreira, já começou aqui, eu já vou diretão, não faço emenda. Já vou direto e vou fazer ponto baixo, ó. Ponto baixo. Ponto baixo. É bem chatinho de fazer porque é pequenininho, né? Mas a gente consegue, tá? E a gente vai fazer 2 alças iguais a essa. Então, você vai fazer depois repetir tudo de novo pra fazer a segunda. Então, aqui, ó, entra em cada um dos pontos, pega e vai fazendo ponto baixo, certo? Então, a gente vai fazendo isso até crescer bastante. Vou rodando aqui, fazendo os pontos, até crescer bastante, eu retorno com vocês, tá? Bom, aqui eu já cresci bastante, ó. Então, ela fica a alça bem durinha, grossinha, tá? Apesar de ter um buraquinho, ó, mas não tem necessidade de a gente encher com alguma coisa aqui dentro, porque ela é bem firme mesmo. Porque não é tantos pontos. Então, eu fiz aqui, ó, ela vai ficar assim, tá? E aí, eu fiz aqui aproximadamente 30 centímetros da parte aqui, ó, nem chegou nem a 30, né? 29, 28 centímetros, tá? A parte que começou a ficar mais tubularzinha, né? Mais redonda, arredondada. Daqui até aqui, em torno de 28 centímetros. Não vou fazer muito grande, porque a tendência do crochê é ceder um pouquinho. Então, ela vai ficar um pouquinho maior do que esse aqui com o uso, com o peso da bolsa, né, dos acessórios das coisas dentro da bolsa. Então, eu vou fazer apenas com 28 centímetros, tá bom? Se você quiser fazer maior ou menor, fica super a critério também. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui agora eu vou voltar a ter apenas 2 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou virar minha peça, ó, e vou voltar a ter apenas 2 pontos, assim como eu tinha 2 pontos aqui no início, certo? Ó, 2 pontos, 1 e 2. Só isso, tá? Aí, você faz a correntinha, vira a peça novamente, ó, e volta fazendo esses 2 pontos. 1 e 2, até completar aqui 4 carreiras, assim como a gente fez lá no início, 4 carreiras, tá? E aí, ao finalizar as 4 carreiras, você vai, ó, puxar o fio, deixar um tanto aí pra costurar. E vai fazer a segunda alça, tá? Tô deixando até demais, não preciso tudo. E aí, você vem e faz a segunda alça. Feita a segunda alça, a gente vai costurar depois no fecho da vovó, tá? Então, pessoal, aqui já fiz o corte do tecido, ó, do bolsinho. Conforme a medida que eu expliquei pra vocês, fica um retângulo. E também da parte, né, central aí do forro, tá? Principal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, lembrando que eu costuro na máquina, né? Eu acho que facilita muito a nossa vida. Como hoje meu nicho é bolsas, então eu decidi comprar um tempo atrás a máquina e facilitou muito minha vida porque eu não preciso pagar ninguém pra costurar e faço essa costura à máquina que eu acho bem mais rápida, mais prática, tá bom? Mas aí vocês decidem se vão pagar alguém pra fazer ou se vão fazer a costura à mão, que também dá pra fazer, tá? Demora um pouquinho mais, mas sim, mesma costura que faz a máquina, dá pra fazer à mão.
né, no caso de não ter uma máquina, tá bom? Só aconselho vocês a fazerem realmente o forro, porque eu acho essencial. Pelo menos eu, em especial, acho que o forro dá um tchan a mais, sabe? Um profissionalismo a mais nas nossas peças. Então, super valoriza, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o tecido do bolsinho, que é o que eu vou trabalhar primeiro. Vou colocar aqui, ó, direito com direito. No meu caso aqui, os dois lados é praticamente direito, mas o lado do desenhozinho aqui, ó, eu coloco do brilhoso, tá vendo? Esse lado também tem uma parte brilhosa, mas o brilho mesmo está nessa outra aqui. Então, eu faço isso, né? Coloco o lado do desenho aqui pra cima, o brilhoso, e vou juntar as duas pontas dessa forma, certo? Lá na máquina, eu vou costurar essa lateral aqui embaixo, até mais ou menos aqui. Aí, eu paro de costurar e volto a costurar aqui. E aí, vou aqui embaixo e subo essa outra lateral. Então, fica um espaço aqui, que é por onde a gente vai desvirar a peça pra deixar ela pro lado do direito. Aí, ela vai estar costuradinha aqui e aqui, certo? Aí, lá na máquina, eu faço a costura aqui em cima primeiro, ó. Organizando essa parte da borda, né, de cima aqui do nosso bolsinho. Então, faço essa costura aqui em cima, termina a costura de cima, aí agora eu vou pegar a parte principal do forro pra gente costurar o bolsinho que está pré-pronto, né, ó. Costurar ele no forro, tá? A parte principal. Então, aqui você vai centralizar, organizar direitinho, ver que altura você quer. Lembrando que aqui a gente vai fazer uma bordinha, então, analisa aí se você quer um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo. Centraliza aqui, coloca os alfinetes para prender. E aí, a gente faz essa costura, né? Aqui, ó, a lateral, a parte de baixo, que a gente vai, quando passar costurando, vai fechar aquele buraquinho. Aí, vamos fechar até aqui, né? Até a outra lateral. Então, feito isso, vai estar fixo o nosso bolsinho no forro, tá? Aí, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar essa outra ponta aqui do tecido, ó. Juntar com essa, organizar, se quiser colocar alfinete, coloca. Costura essa parte aqui reta e essa aqui também. Então, você vai costurar as duas laterais aqui, fechar a parte principal aqui do nosso forro, né? Eu faço uma costura reta e depois também eu faço uma costura de zigue-zague mais próxima à borda. Duas costuras, na verdade, né, iguais aqui, retas, no mesmo sentido, só para deixar mais segura essa costura, tá? Então, eu vou fazer o passo a passo, o processo até esse momento e depois eu retorno com vocês. Então, pessoal, já fiz a costura conforme eu expliquei pra vocês, né? Costurei o bolsinho, todo aquele passo a passo que eu expliquei eu fiz. Depois, fixei ele aqui no nosso forro. Então, fica um bolsinho duplo, ó. Dos dois lados, bem bonitinho. Não tem aqui, do lado de dentro, não tem as perninhas aqui da costura. Tá tudo bem escondidinho, bem bonito, né? Por isso que eu faço ele duplo. Fiz as costuras da lateral aqui e aqui. Como eu falei pra vocês, eu faço sempre uma de zigue-zague mais próximo, que eu acho que fica mais interessante, mais reforçada aqui a costura. Feito isso, o que eu vou fazer agora é verificar se essa medida aqui dá certinho, essa circunferência, se tá batendo certinho com a minha bolsa. Verifico se tá ok, no meu caso está. E agora, a gente vai preparar aqui o fundo. Vou pegar aqui uma caneta e riscar aqui, ó. Aqui e aqui, tá vendo? Referente ao fundo, dessa forma aqui. Depois de riscado, você vem e vai unir assim, ó. Vai vir com a mão aqui por dentro, facilita pra você juntar essa costura aqui com essa parte aqui do riscado, tá? Pra não ficar, por exemplo, assim torto, ó. Tem que ficar retinho. Então, junta aí direitinho. Aí, coloca aqui uns alfinetes. A gente vai fazer a costura agora, tá? Vou prender aqui o alfinete. Do jeito que eu fizer aqui, eu vou fazer ali do outro lado também. E aqui em torno, ó, de uns 3 dedos, mais ou menos uns 3 dedos, ó. Você vai costurar nesse sentido aqui, tá? Que é mais ou menos aqui a largura do fundo da bolsa, né? Da parte do sintético, tá? Mesma coisa que eu fizer aqui, vou fazer do outro lado. É só dobrar, colocar o alfinete, marcar e costurar no mesmo sentido aqui, ó. No mesmo sentido que eu estou colocando aqui meu risco, tá? A costura reta assim, e no outro cantinho aqui a mesma coisa, tá? Vou fazer isso e já retorno. Olha, aqui eu já costurei, certo? Ó, conforme
eu risco, né, e fiz a costura de zigue-zague. Então, fiz a costura reta, depois um de zigue-zague, agora é só cortar esse restinho aqui, essa ponta, após a costura. Mesma coisa aqui do outro lado. Pronto. E aqui, a gente já tem um formato bem mais aproximado da bolsa, né? Do formato do fundo da bolsa, tá? Agora é só colocar na bolsa lá, ver que tanto você pode dobrar aqui, ó. Você vê que tanto você pode dobrar na borda, que é a altura que fica, pra que o forro fique certinho lá, né? Lá dentro, não fique sobrando pano assim demais, nem fique faltando a ponto de você não sentir o fundo da bolsa, tá? Vê a altura que você quer posicionar direitinho e faz a costura aqui na borda, para finalizar, a gente poder levar na bolsa para costurar a mão, tá? Se você chegou até aqui e não deixou o like, já lembra de deixar o like, é muito importante, tá? Sempre me empenho, pessoal, muito mesmo, para poder trazer essas aulas para vocês, porque eu sei que tem ajudado muita gente. É muito importante, porque na verdade isso aqui é conteúdo pago que eu trago gratuito para vocês, né? Então, com muito amor, claro, mas eu quero que vocês me apoiem, trazendo aí os comentários, o like, quem não é inscrito no canal, já se inscrevendo, porque é muito importante pra gente continuar aqui com esse projeto, tá bom? Aqui do YouTube. Então, é isso, meus amores. Agora eu vou terminar essa costurinha aqui da borda, aí trago esse forrinho aqui pra bolsa, pra gente poder costurar a mão. Olha, aqui já costurei, já posicionei aqui na bolsa, tá, ó. Tá certinho. Só coloquei 2 alfinetes, um do lado e do outro, e agora eu vou começar a minha costura, tá? Se quiser colocar mais alfinetes, você coloca, eu já tô acostumada, aí depois eu só faço assim e vai ajeitando certinho. Então, aqui eu já coloquei o fio, costuro com linha, mesmo normal, ó, agulha e linha, né, normalzinho, tá? E eu gosto de colocar 4 perninhas de fio, que eu acho que fica mais seguro, mas você pode usar aquele fio invisível, se você desejar, tá bom? Então, minha costura é bem simples, quem me acompanha aqui no canal já sabe com certeza fazer, porque eu ensino em praticamente todas as minhas aulas. Inclusive, pessoal, a parte da colocação do forro, eu não vou ensinar nessa aula aqui, porque tem uma aula anterior a essa, que eu ensino como colocar o forro, não, perdão, o fecho. É o mesmo fecho, tá? O mesmo formato, mesmo tamanho do fecho da bolsa Veneza. Tá aqui no canal, que é essa fotinha que eu vou deixar aqui pra vocês, dessa bolsa. O link eu vou deixar na descrição pra você conferir. A mesma forma como eu costurei o fecho lá na bolsa Veneza, perdão, é a mesma que eu vou costurar aqui, tá? Então, pra não ficar tão extensa a aula, tão repetitiva, porque já tem no canal, já ensino como é que faz, você dá uma conferida aí na aula 2, na última aula da bolsa Veneza, tá bom? Então, tá bem explicadinho lá, vocês vão olhar passo a passo. Até porque, gente, estou bem apressada para finalizar essa bolsa, que eu tenho uma encomenda também após ela. Além dessa, tem mais outra. Além dessa, tem outra encomenda que tá bem, sabe, tempo bem curto. Eu vou precisar viajar, então tenho que adiantar. Então, não fiquem tristes aí, não fiquem irritadas. É só conferir essa aula que já tá no canal, tá bom? Porque eu não preciso estar repetindo a mesma coisa, mesmo fecho, só muda que aquele lá da bolsa Veneza, ele já vem com a alça, mas o tamanho é igual, tudo igualzinho, e também que lá a bolinha também não é igual essa aqui, tá? Mas o formato do fecho, o tamanho, tudo igualzinho. Inclusive, você pode usar esse mesmo fecho aqui para a bolsa Veneza ou o fecho da bolsa Veneza nessa bolsa aqui, tá? Então, dá para fazer essa troca, né? E variar também se quiser, tá bom, meus amores? Então, é isso. Essa parte da costura do fecho, não vou fazer aqui, só do forro e também da costura da alça, que vou ensinar logo após. Então, vamos lá, para costurar aqui o forro, voltando aqui, ó, onde você está com o fio. Tá vendo, ó? A linha de costura, você vai entrar no forro, aqui na parte de cima do forro, caminhar mais ou menos esse tanto. E onde a agulha sair aqui no tecido, é mais ou menos o local onde você vai entrar na bolsa, né? Entrar aqui, ó, e sair, entrando aqui e saindo um pouco pra minha esquerda, tá? Pra ir caminhando a costura. Aí, vai puxar o fio direitinho. Eu trabalho com 4 perninhas pra ficar mais resistente à costura, mas fica um pouquinho mais trabalhoso. Mas é natural, é só ir tendo cuidado na hora de passar aqui o fio, né, e organizando. Repito o processo, ó, onde tá o fio, eu entro no forro, caminho aqui na parte de dentro, tá, ó, e vou aqui, ó, daqui pra cá. Eu venho um pouco mais embaixo e saindo na mesma altura de ponto da vez anterior, tá vendo? Na mesma altura de ponto e puxa a linha. Vou repetir o processo, onde tá o fio, eu entro no forro, caminho na parte de dentro, venho de baixo pra cima, ó, saindo sempre na mesma altura de ponto, com a agulha aqui da vez anterior, para que o forro fique reto, senão ele vai ficar torto.
tá? Então, tem que ter só esse cuidado. E repito o processo. Inclusive, até essa parte aqui do forro também ensino bem explicadinho na bolsa Veneza, tá? Mas é o mesmo processo. Em praticamente todas as minhas aulas é o mesmo tipo de forro, de costura de forro, né? Que é a costura invisível que eu utilizo, tá bom? Então, é só seguir esse processo, ó. E vou caminhando até eu crescer, costurar aqui, né, tudo. Quando eu tiver com uns 4, 5 dedinhos que eu já costurei, eu sempre dou um nozinho aqui só pra prender o que eu já tá costurado. E vou continuar minha costura, apenas um nozinho mesmo. Porque daí eu vou prendendo essa costura de vários nozinhos aí, vários pontinhos. Caso um dia isso venha desmanchar, que eu acho muito difícil, mas não vai desmanchar toda porque esses pontinhos que a gente vai dando vai segurando, tá? Então, é esse o processo, vou estar costurando, ó, fica invisível e bem bonito, né? Então, vou fazer aqui tudo ao redor. Quando eu finalizar, eu vou costurar o fecho, aqui na bolsa também. E eu venho para explicar só como é que eu costuro a alça, que a gente já fez, né? Já ensinei como é que faz a alça de mão, em crochê. Aquela alça que a gente fez, eu vou costurar ela no fecho e eu ensinando para vocês. Bem, aqui já está costurado, ó, prontinho. Forro lindo, né, gente? Dá uma valorizada na nossa bolsa. E aqui eu já vou ensinar pra vocês como faz a costura aqui da alça no fecho da vovó, tá? Eu aconselho e acho, né, legal costurar logo, pra depois vir costurar o fecho na bolsa, tá? Acho que vai ficar um pouco mais fácil. Então, já costurei esse lado aqui e vou mostrar pra vocês costurando o outro lado, tá? A mesma forma que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro, é bem simples e fácil. A gente vai pegar aqui, ó, a nossa alça. Esse lado aqui, ó, tá vendo? O lado que tá, vamos dizer que aqui é o lado de trás, né? Então, esse lado de trás, eu vou colocar nesse sentido aqui da alça, ó, tá? Pela frente e indo pra trás, pra que ele possa ficar escondido justamente aqui atrás mesmo, ó. Dessa forma, mesma coisa eu farei do outro lado depois. Eu não vou vir pra esse lado, eu venho pra esse, tá vendo, ó? Só organizar a alça aí como você achar que fica melhor. Acho que desse lado aqui fica melhor pra mim, ó. E aí, vou posicionar. Lembrando que as duas alças estão no mesmo tamanho. Eu até contei, ó, aqui a quantidade de carreiras. A partir do momento que eu comecei a fazer ela em espiral, né, rodando. Então, eu contei que deu 29, tá? E aí, eu conferi se a outra também tinha dado 29, pra não ficar em tamanhos diferentes. Então, aqui, é bem simples, vamos lá. Só pegar uma agulha de crochê um pouco mais fina. Ó, esse fica assim. Bom, ó, é só você virar aqui, ó, e vai juntar essa perninha aqui. Ver se eu consigo mostrar melhor. Essa aqui, ó, final, né, que a gente trouxe pra cá junto com essa. Então, você vai vir no primeiro ponto aqui, um ponto bem próximo aqui ao canto, ó. Vem e traz o fio, tá? Esse fio aqui, que é o fio que a gente deixou um pouquinho a mais pra gente começar aqui a nossa costura. Então, puxa o fio aqui. Aí, você vem no próximo ponto aqui, ó, e vem no próximo ponto do outro lado, tá? Unindo, costurando. Passa aqui. E pra ficar um pouco mais escondido, vamos dizer assim, meio que invisível, eu vou passar não pra cá, eu vou passar pra cá, pra daqui vem pra cá, ó. Tipo assim, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que se eu ficar passando de lá pra cá, vai ficar a amostra aqui de onde foi a costura. Então, eu não quero que fique muito visível, tá? Então, eu vou trazer primeiro pra cá, pra daqui passar pro outro lado. Então, vamos lá, ó. Vim pro próximo ponto. Ó, e agora sim eu vou unir, tá? Aí, a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Eu venho pro próximo ponto aqui, né? Mais ponto, né? O finalzinho, ó. Daqui pra cá, pra daqui pro outro lado. Acho que fica bem mais escondido, né? Parece que não tem costura aqui, não fica tão visível, tá? Agora, aqui no finalzinho, eu vou trazer realmente pro lado contrário. Vou vir aqui. Ó. E agora é só dar o acabamento. Eu vou levar pra fora, pra dentro umas 2, 3 vezes, indo e voltando. Só pra dar acabamento mesmo. E depois queimar a pontinha, pra ficar bem mais firme, né? Assim, não ter risco de estar voltando o fio, porque a gente deixa a ponta bem pequena, né? Então, vamos dar mais umas voltinhas
Agora eu vou pra fora, pra dentro e de forma aleatória, tá? Então, tem que ver que tá certinho pro lado de dentro. Aí, agora sim, eu repito o mesmo processo. Pra não demorar, não vou repetir, vou só, né, fazer aqui mesmo sem gravar, porque vocês já aprenderam, tá? Se tiver dúvida, só voltar no vídeo. Aí, a nossa alça fica assim, fixa. Então, meus amores, já finalizei a bolsa. Olha que linda que ficou. Tô apaixonada pelo resultado dela. Maravilhosa, né? As duas alças já foram costuradas, estão ok. Coloquei aqui, pessoal, outra corrente, tá? Eu achei que com o peso da bolsa, né, o tamanho, que ela é um pouco grande, eu considero uma bolsa grande, tá? Porque esse fecho, ele é um fecho grande, ele é maior, né, nessa largura do que os que a gente normalmente encontra, tá? Então, eu decidi colocar uma alça de elos mais grossinha, tá? Então, também é com argola articulada, esse é um kit também da Bega Acessórios. Ele vem com 1 metro e mais essa argola articulada aqui, ó, de um lado e do outro, né? Eu posicionei nesse ponto aqui, ó, nesses pontos aqui, de um lado e do outro aqui, tá? Então, tá posicionado certinho, já costurei tudo, tá tudo ok, ó. Conforme vocês viram aí, se não viram a aula, já deixei aqui embaixo, tá? A aula onde eu ensino como costura o fecho da vovó na bolsa, tá bom? Então, fiz tudo certinho, já coloquei minha etiqueta também, que é da DJ Etiquetas, amo essa etiqueta demais. E aqui fica pronta a nossa bolsa. Então, eu achei que o resultado ficou incrível, né? A nossa bolsa rubi. E aquela que eu comecei com vocês lá no início da aula, na cor pink. Ainda estou finalizando ela, porque essa aqui tinha que sair primeiro mesmo. Mas assim que eu finalizar ela, eu vou levar lá pro Instagram. Então, confere meu Instagram aí, tá? O link embaixo também. Quem não me segue por lá, pode começar a me seguir para acompanhar as novidades, tá bom? Então, é isso, meus amores. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!